Trabalho infantil volta a crescer no país depois de 10 anos. Entre os adultos... A pesquisa nacional por amostras de domicílios do IBGE mostrou que o desemprego cresceu no país. Polícia acusa a namorada de mandar matar dono de academia no Rio de Janeiro. Taxista sai para trabalhar no lugar do pai e morre em tentativa de assalto em São Paulo. Justiça bloqueia 300 milhões de reais da mineradora para cobrir danos por rompimento de barragem. Nova confusão em escola ocupada por alunos em São Paulo. A situação está muito confusa agora porque a polícia quer que a Kombi passe e os manifestantes não querem. Estados Unidos afirmam ter matado o terrorista do Estado Islâmico que aparecia em vídeos executando reféns. Polícia acha 8 corpos de bebês em casa na Alemanha. A tempestade que adiou Brasil e Argentina para uma sexta-feira 13. Para mim, hoje é o dia Brasil vai se dar muito bem. E um assunto que apavora o brasileiro. Sou péssimo de matemática. A matemática aparece na pesquisa como a matéria mais rejeitada por 43% dos entrevistados. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Tiroteios e explosões foram registrados há pouco em frente a um restaurante na região central de Paris. Agências internacionais falam em pelo menos 18 mortos. Então vamos a Paris ao vivo, falar por telefone com o correspondente Elcio Ramalho. Elcio, boa noite para você. Já está claro o que aconteceu aí em Paris? Nós voltaremos a este assunto com novas informações direto de Paris, ainda nesta edição do SBT Brasil. Olha, sobe para 10 o número de escolas de São Paulo com protestos e ocupações de estudantes contra as mudanças do sistema de ensino no estado. Um dos colégios está ocupado desde terça-feira e hoje uma comissão de alunos saiu para conversar com o juiz que determinou a reintegração de posse do prédio pela polícia. Não houve acordo e os estudantes têm até amanhã para sair. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse que há muita exploração política e que pessoas que não são ligadas à educação tentam tirar proveito dos protestos às escolas estaduais. Um taxista que trabalhava no lugar do pai foi assassinado em uma tentativa de assalto em São Paulo. Reviravolta nas investigações do assassinato de um dono de academia no fim do mês de outubro, no Rio de Janeiro. A namorada do empresário foi presa preventivamente, suspeita de planejar o crime por uma herança. 2 mulheres morreram numa troca de tiros entre policiais e criminosos que tentavam resgatar presos em uma cadeia na região metropolitana de Belém. Em São Paulo, internos de uma das unidades da Fundação Casa fizeram uma rebelião hoje. A Polícia de São Paulo suspeita do envolvimento de uma ONG num esquema fraudulento de importação de um remédio caríssimo com prejuízo milionário ao sistema público de saúde. Outra suspeita é de que pacientes brasileiros foram usados sem saber como cobaias da Lomitapida, produzida nos Estados Unidos. Procurado, o advogado do laboratório Igerion não quis comentar essas acusações. A ONG Andora afirmou que tomará ciência do caso e também preferiu não se manifestar. O Ministério Público de São Paulo já está investigando a denúncia apresentada pelo SBT Brasil com exclusividade sobre a ação de funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa. Se comprovados os crimes, os funcionários e os deputados envolvidos podem responder por improbidade administrativa. Fábio Diamante. Em nota, a Assembleia Legislativa diz que está tomando todas as medidas administrativas pertinentes e que Rafael Gualque da Costa, que trabalhava no Núcleo de Avaliação Estratégica, já foi exonerado do cargo. O deputado estadual Aldo Demarque negou novamente que tenha funcionários fantasmas no seu gabinete. Já o deputado Edmir Chedi e os funcionários mostrados na reportagem foram procurados, mas não responderam. Um caso misterioso chocou moradores de uma cidade no sul da Alemanha. Corpos de pelo menos 8 bebês foram encontrados dentro de um apartamento vazio. Voltamos a falar agora sobre a noite de terror em Paris. Pelo menos 4 ataques, entre tiroteios e explosões, foram registrados em bairros da capital francesa.
A rede americana de televisão CNN já fala em ataque terrorista. Então vamos voltar a Paris para falar por telefone com o correspondente Elcio Ramalho. Elcio, há informações de que o presidente François Hollande estava no estádio próximo de onde aconteceram essas explosões e que ele teve que ser retirado às pressas do local. Você confere? E nós voltaremos com novas informações deste fato que aconteceu em Paris, ainda nesta edição. Olha, também em Paris, a seleção da Alemanha teve que sair de um hotel por causa de ameaça de bomba. O número de crianças trabalhando voltou a subir no ano passado, segundo pesquisa nacional por amostra de domicílios do IBGE. Desde 2005, o trabalho infantil vinha caindo no país. Entre os adultos, houve um aumento de quase 10% dos desempregados. Muito bem, o levantamento do IBGE mostra ainda uma redução na desigualdade no país. O rendimento dos 10% mais pobres aumentou 4,1% em média. Mas na região sudeste, a renda dessa parcela da população caiu, houve um aumento na desigualdade. Vamos ao vivo a Brasília conversar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. O aumento do trabalho infantil foi o destaque negativo dessa pesquisa do IBGE. Então, qual foi a avaliação do Palácio do Planalto sobre esse assunto? Pouco, Justiça bloqueia 300 milhões de reais da Samarco para cobrir danos do desastre em Mariana. Cidades sofrem com a falta d'água por causa da lama que tomou conta do Rio Doce. Direto de Paris, novas informações sobre os atentados na capital francesa. Pelo menos 18 pessoas morreram. Nós voltamos já já. E voltamos a falar sobre a noite de ataques na capital francesa que deixaram pelo menos 30 mortos. O correspondente Elcio Ramalho está acompanhando toda essa situação. Elcio, há informações sobre as pessoas que são mantidas reféns? Os Estados Unidos dizem ter matado num ataque aéreo o terrorista conhecido como Carrasco do Estado Islâmico. É o que aparecia em vídeos executando reféns. A Justiça de Minas Gerais bloqueou 300 milhões de reais da mineradora Samarco. Esse dinheiro deve ser usado para ajudar as vítimas em Mariana. A decisão veio depois do governo federal multar a empresa em 250 milhões de reais por danos ambientais. Até agora, 9 pessoas morreram e outras 18 estão desaparecidas. A seguir, se a chuva deixar, Brasil e Argentina entram em campo hoje. Monumental de Núñez, em Buenos Aires, virou uma piscina com a tempestade. Novas informações sobre a noite de terror em Paris. Autoridades já falam em 40 mortos. Nós voltamos já já. E voltamos a falar sobre as explosões e os tiroteios em Paris. Olha, há informações de que pelo menos 100 pessoas estão sendo feitas reféns numa casa de espetáculo. Elcio Ramalho, direto de Paris. Quais são as novas informações, Elcio? Obrigada, Elcio. Vamos ver agora uma imagem que é possível ouvir o barulho de uma das explosões que aconteceram bem no momento em que a seleção da França e da Alemanha disputavam uma partida no Stade de France. Vamos ouvir. Brasil e Argentina se enfrentam daqui a pouco em Buenos Aires, se a chuva deixar. Bruno Vicari, boa noite. Qual que é o seu palpite para esse clássico? Olha, Raquel, o Campo Seco é melhor para o Brasil, que tem um time mais habilidoso. Dá para vencer também, porque a Argentina está desfalcada. A tempestade que caiu em Buenos Aires fez aumentar ainda mais a expectativa para o clássico. E amanhã, lançamento oficial aqui em São Paulo, do primeiro livro da minha colega Raquel Sherazade, O Brasil Tem Cura. Desejar felicidades nessa nova carreira de escritora. Obrigada, Joseval. Felicidades. Olha, devido aos atentados em Paris, a reportagem sobre a pesquisa de matemática que já anunciamos será exibida amanhã. E outras informações sobre os ataques a qualquer momento na nossa programação e no Jornal do SBT. Boa noite. Boa noite.